A mundo do wrestling vive de luzes fortes, aplausos estrondosos e figuras que parecem maiores que a própria vida. Porém, por trás dessa fachada, existe outra realidade, mais silenciosa, sombria e muitas vezes reprimida. Carreiras nem sempre terminam com glória. Algumas desaparecem sem despedida, e algumas histórias permanecem sem solução até hoje. Neste vídeo, não olhamos para títulos ou triunfos, mas para destinos que deixaram perguntas, para vidas que foram interrompidas repentinamente, sem respostas claras. Começamos com um nome que nunca esteve totalmente nos holofotes, mas cujo fim ainda levanta mistérios. 1. Steve Bradley. Steve Bradley nunca foi uma grande estrela da TV, mas nos bastidores era considerado um dos talentos mais confiáveis de sua geração. Em ligas de desenvolvimento como Memphis Power Pro e Ohio Valley Wrestling, ele era valorizado por sua disciplina, compreensão do ringue e profissionalismo. Muitos viam nele um wrestler a quem faltava apenas uma única chance para alcançar o sucesso. Ele disputou dark matches, apareceu em segmentos de TV e teve uma rivalidade muito elogiada com Kurt Angle, que mais tarde foi descrita como uma das rivalidades mais subestimadas de sua época. Mesmo após sua fase ativa, Bradley permaneceu leal ao wrestling. Ele trabalhou como coordenador, fundou sua própria promoção e abriu uma escola de wrestling para compartilhar seu conhecimento. Mas dores físicas, especialmente devido a lesões crônicas no joelho, passaram a dominar cada vez mais seu dia a dia. Em algum momento, ele recorreu à heroína para suportar essa carga. Em 8 de dezembro de 2008, Steve Bradley foi encontrado morto em um carro roubado, bem em frente à escola que ele mesmo havia construído. Ele tinha apenas 32 anos, sem testemunhas e sem provas claras. A causa exata de sua morte permaneceu sem solução. Foi um acidente, desespero ou algo mais que nunca veio à tona? 2. Gino Hernandez. Gino Hernandez era considerado o rosto perfeito do wrestling nas décadas de 1970 e 1980. Atraente, carismático e com um brilho natural, parecia ter nascido para o grande sucesso. Mas foi somente quando ele assumiu o papel do vilão arrogante que seu verdadeiro talento se revelou. Na World Class Championship Wrestling, ele se tornou o adversário ideal da família Von Erich e uma das figuras mais odiadas de sua época. Juntamente com Chris Adams, ele formou uma dupla que aumentava as audiências e levava as arenas ao delírio. Títulos, atenção e fama se acumulavam, mas, paralelamente, a pressão também crescia. O ambiente era marcado por festas excessivas, drogas e um estilo de vida que mal conhecia limites. Hernandez foi perdendo cada vez mais o controle, mesmo que exteriormente continuasse a mostrar força. Quando um dia ele não apareceu para um evento, a preocupação tomou conta. Em 2 de fevereiro de 1986, a polícia encontrou Gino Hernandez morto em sua casa. Ele tinha apenas 28 anos. A causa oficial foi overdose de cocaína, mas muitos companheiros de jornada duvidaram dessa explicação. Foi realmente um acidente trágico, ou há mais por trás de sua morte do que jamais foi revelado. 3. David Von Erich. A família Von Erich representa, como poucas outras, a fama e a tragédia no wrestling. Dos 6 filhos de Fritz Von Erich, apenas um sobreviveu ao pai. Dentro dessa história difícil, David era considerado a maior esperança. Ele possuía carisma, talento atlético e uma conexão natural com o público, o que o tornou rapidamente um favorito da torcida. Sob o apelido de The Yellow Rose of Texas, ele enfrentou lendas como Ric Flair e Harley Race, e convenceu muitos de que um dia ele estaria no topo. No final de 1983, sua carreira atingiu um ponto crucial. A intensa rivalidade com Ric Flair o preparou para ser o futuro campeão. Uma grande luta pelo título em abril de 1984 já estava planejada. Mas em uma turnê pelo Japão com a All Japan Pro Wrestling, tudo mudou. Em fevereiro de 1984,
David foi encontrado morto em seu quarto de hotel em Tóquio. Ele tinha 28 anos. Oficialmente, uma inflamação intestinal aguda foi citada como causa da morte. Mas na cena, rapidamente circularam outras teorias, desde problemas cardíacos até uma possível reação a drogas. Mesmo anos depois, as dúvidas persistiram. A morte de David foi uma emergência médica trágica, ou a verdade nunca foi totalmente contada? 4. The Jimenez Brothers. A história dos irmãos Jimenez parece um pesadelo sombrio, mas é uma realidade trágica. Alejandro e Alberto Jimenez eram irmãos gêmeos e figuras proeminentes da luta livre mexicana, especialmente na divisão mini, sob os nomes de Ring Acerito, Bundo e La Parquita. Eles convenceram com velocidade, precisão e energia. Alejandro inclusive ganhou atenção internacional, quando no final dos anos 1990 apareceu na WWE como Mini Mankind e Tarântula. Em junho de 2009, ambos ainda estavam ativos no ringue. Após um evento, eles retornaram a um hotel na cidade do México, acompanhados por duas mulheres. O que começou como um encontro inofensivo terminou em catástrofe. As mulheres misturaram colírio na bebida dos irmãos para drogá-los e roubá-los. Mas a dosagem foi excessiva. Devido à sua estatura, Alejandro e Alberto perderam a consciência e nunca mais acordaram. Quando a polícia entrou no quarto do hotel, ambos estavam mortos há horas. O crime chocou o mundo do wrestling. Embora as autoras tenham sido posteriormente condenadas, a brutalidade e a falta de sentido do ocorrido ainda levantam questões. Como uma noite comum pôde terminar de forma tão fatal? E por que atingiu justamente dois irmãos que apenas exerciam sua profissão? 5. La Fiera. La Fiera foi, para muitos fãs de luta livre, um dos wrestlers mais completos de sua geração. No início dos anos 1980, ele convenceu com precisão técnica, coragem e um estilo destemido, o que rapidamente o tornou uma figura estabelecida no México. Colegas o descreviam como um talento natural. Alguns o chamavam até mesmo de o melhor wrestler de sua época. Sua reputação chegou ao Japão, onde ele foi escalado como o primeiro adversário de Tiger Mask 2, um sinal de grande respeito por parte dos promotores. Esportivamente, La Fiera também deixou sua marca. Ele deteve o NWA World Middleweight Championship e é considerado um dos primeiros a usar o Frog Splash, um golpe que mais tarde alcançaria fama mundial. Mas fora do ringue, sua vida foi ficando cada vez mais fora de controle. Problemas pessoais, contatos errados e drogas dominaram cada vez mais seu dia a dia. Nos anos 1990, ele chegou a passar um tempo na prisão por crimes relacionados a drogas, o que destruiu sua carreira de vez. Sua morte foi tão brutal quanto misteriosa. La Fiera foi assaltado, roubado, gravemente agredido e esfaqueado várias vezes. Em 10 de setembro de 2010, ele morreu no hospital da Cidade do México, com apenas 49 anos. Até hoje, ninguém foi condenado por esse crime. Foi coincidência, retaliação ou um crime cuja verdade nunca veio à tona? 6. Ricky Dozan. Ricky Dozan era mais do que apenas um wrestler. No Japão, ele era considerado um ícone nacional e como o pai do puro-resu moderno. Após a Segunda Guerra Mundial, ele personificou força, orgulho e reconstrução. Suas lutas intensas, especialmente contra adversários americanos, tornaram-se eventos simbólicos. Cada aparição parecia uma declaração nacional, e suas vitórias por títulos o transformaram na maior estrela esportiva de sua época. Mas por trás da fama, Ricky Dozan vivia uma vida dupla perigosa. Com o crescente sucesso, vieram noites excessivas, álcool e contatos com o submundo. Em 8 de dezembro de 1963, uma discussão escalou em uma boate em Tóquio. Um membro da Yakuza o esfaqueou no abdômen. Inicialmente, ele parecia sobreviver, mas durante a recuperação, ele continuou seu estilo de vida, bebendo e enfraquecendo seu corpo. Uma segunda operação não conseguiu mais salvar sua vida. Ricky Dozan morreu com apenas 39 anos.
Oficialmente, o agressor foi condenado, mas até hoje, muitos duvidam da verdade completa. Foi uma coincidência trágica ou havia mais por trás da morte de um homem que era maior que o próprio esporte? 7. Abismo Negro. Abismo Negro foi uma das figuras mais marcantes da luta livre. Nos anos 1990, ele rapidamente ascendeu na Traraná e tornou-se famoso como um antagonista sombrio, cuja intensidade e estilo intransigente o tornavam inconfundível. Seu Tombstone Pile Driver era considerado um dos mais brutais de sua época, e curtas aparições internacionais reforçaram sua reputação. Mas por trás da máscara, um homem lutava com demônios internos que repetidamente desviavam sua carreira. Problemas de vício levaram a comportamento imprevisível, suspensões e recaídas. Fases de sucesso alternavam-se com quedas, como se não houvesse saída desse ciclo. Na noite de 22 de março de 2009, a tragédia aconteceu. Durante uma viagem de ônibus, ele entrou em pânico, pediu para descer em uma área remota e parecia confuso. Pouco depois, ele escreveu à esposa dizendo que estava perdido. Na manhã seguinte, Abismo Negro foi encontrado sem vida em um rio perto de El Rosário. A causa oficial foi afogamento, mas as horas entre sua saída e a morte permaneceram sem explicação. O que causou esse pânico e o que realmente aconteceu naquela noite? 8. Ricky Lawless. Ricky Lawless não era uma superestrela nacional, mas na cena independente dos anos 1980, ele havia feito seu nome. Na região de Mid-Atlantic, ele era considerado um wrestler duro, intransigente e com um carisma rebelde. Ele se tornou o primeiro campeão de pesos pesados da American Wrestling Federation, um sucesso considerável para um lutador fora das grandes ligas. Mais importante, no entanto, foi seu papel como treinador. Lawless ajudou a desenvolver jovens talentos que mais tarde se tornaram famosos, deixando uma marca que ia além de sua própria carreira. Fora do ringue, no entanto, ele vivia perigosamente. Lawless era conhecido por seu estilo de vida arriscado, por decisões impulsivas e um ambiente que o arrastava cada vez mais para problemas. Em vez de se concentrar no seu futuro, ele se envolveu em situações que não conseguia mais controlar. Em 30 de novembro de 1988, Ricky Lawless foi encontrado morto a tiros em Baltimore. Ele tinha apenas 28 anos. O agressor foi identificado mais tarde. O motivo foi ciúme. Mas a pergunta permanece. Essa vida poderia ter tomado um caminho diferente se a disciplina e o apoio tivessem sido mais fortes? 9. Dino Bravo. Dino Bravo foi uma figura proeminente no wrestling canadense nas décadas de 1970 e 1980. Em Montreal, ele era considerado um herói local, conhecido por sua enorme força, sua constituição física maciça e um estilo que o fazia parecer imediatamente crível. Com a expansão da WWE, Bravo entrou em um palco maior. Como o autoproclamado homem mais forte do mundo, ele foi usado intencionalmente como um heel, vilão, odiado, e teve rivalidades intensas, que garantiram um lugar fixo na memória de muitos fãs. Mas com a mudança da liga, ele perdeu importância. As vitórias se tornaram mais raras. O push, impulso, não veio. Em 1992, Dino Bravo deixou a WWE e pouco depois encerrou sua carreira. Sem formação, sem uma perspectiva clara e com a responsabilidade de sua família, ele se viu em uma situação perigosa. Ele se envolveu no contrabando de cigarros no mercado negro canadense, um negócio lucrativo, mas extremamente arriscado, que o levou a círculos criminosos. Em 10 de março de 1993, Dino Bravo foi encontrado morto em sua casa, baleado com 17 tiros. Ele tinha 44 anos. O ato foi considerado um assassinato premeditado, mas o agressor nunca foi pego. Bravo sabia que estava em perigo e a morte veio de suas próprias fileiras? 10. Chris Benoit. Por mais de 2 décadas, Chris Benoit foi considerado um dos wrestlers tecnicamente mais talentosos de todos os tempos.
Suas lutas eram marcadas por intensidade, precisão e um estilo intransigente, o que lhe rendeu o respeito de colegas e fãs. Desde seus primeiros anos no Japão até seu auge na WWE, ele acumulou grandes títulos e era o epítome de disciplina, ética de trabalho e profissionalismo. Exteriormente, Benoit parecia calmo, controlado e totalmente focado no esporte. Em junho de 2007, tudo mudou abruptamente. Quando a polícia entrou na casa da família, revelou-se uma cena inimaginável. Sua esposa e seu pequeno filho foram encontrados mortos, Chris Benoit também. Rapidamente, o caso foi classificado como um crime grave, no qual Benoit teria matado sua família e depois cometido suicídio. O mundo do wrestling ficou em choque, pois nada em suas aparições públicas havia indicado tal escalada. Investigações posteriores de seu cérebro mostraram danos massivos devido a anos de golpes na cabeça, comparáveis a doenças neurológicas graves. Especialistas discutiram se essas lesões poderiam ter influenciado seu comportamento. Mas apesar de todas as tentativas de explicação, perguntas centrais permanecem sem resposta. O que realmente aconteceu nas últimas horas dessa família, e um ato dessa magnitude pode ser totalmente explicado? Estas histórias mostram que por trás do brilho do wrestling existe frequentemente uma realidade que quase ninguém quer ver. A fama não protege da solidão, o sucesso não protege da queda, e algumas perguntas permanecem para sempre sem resposta. Cada um desses nomes representa uma vida que terminou cedo demais e deixou sua marca. Se você quiser saber mais sobre o lado oculto e sombrio do wrestling, então se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e continue acompanhando. Algumas histórias terminam no ringue, outras só começam depois.